Segundo o Seminário Internacional Histórias do Pós-Abolição no Mundo Atlântico, 130 anos de abolição no Brasil. Estamos aqui com a presença da historiadora Luciana da Couros Brito, professora da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, doutora em História pela Universidade de São Paulo e ativista do movimento negro. Luciana, você se constituiu na cidade de Salvador, nesse embate, nesse trânsito entre academia e militância. Fala um pouco da sua trajetória, da sua aproximação com o campo do pós-abolição, dos estudos sobre Black Studies, né, do campo dos Black Studies, dessa experiência negra na diáspora. A minha trajetória no movimento negro se dá através da universidade, no sentido de que ainda no ano de 1999, quando eu entrei na Universidade Federal da Bahia, no curso de História, não haviam disciplinas que contemplassem essa curiosidade de saber da história da população negra no Brasil e nas Américas. Então, foi por causa dessa ausência na universidade, que eu busquei o movimento negro na cidade de Salvador, e que eu fui conhecendo, através do movimento negro, essa outra versão da história, mas outros capítulos da história negra que não estavam sendo contemplados no currículo do curso de História, não é? Então, aí é um contexto muito antes da Lei 10.639, da 11.645, que até então não era implementada, não existia nem para o ensino básico, nem para as universidades, embora já fosse essa uma reivindicação antiga do movimento negro. Então eu fui buscando, a partir dessa demanda que eu tinha, as respostas no movimento negro e também trazendo esse incômodo para o conteúdo das aulas que eu tinha na universidade. Por exemplo, eu me lembro que no meu curso de História Contemporânea 2, que era o século XX, eu não tinha acesso, não estava no currículo, a condição da população negra nos Estados Unidos, o movimento por direitos civis, o apartheid na África do Sul, ou a trajetória do movimento negro brasileiro. Então, foi meio que dialogando com o movimento negro na cidade de Salvador e trazendo esse incômodo para a universidade que eu fui me aproximando do tema da história negra no Brasil, mas também já compreendendo que era necessário olhar essa história negra no Brasil em diálogo com o que estava acontecendo nas Américas, né? E no continente africano e na Europa também. Foi daí que começou o meu interesse pelo Black Studies, né? pelo estudo da trajetória negra coletiva, individual, nas Américas, sobretudo, né? Eu tinha muita curiosidade por essa ausência, não só em estabelecer diálogos e conhecer essa história negra, não só no Brasil, mas especificamente nos Estados Unidos. Na sua dissertação, você trabalhou com os dilemas da racialização por meio de uma lei da primeira metade do século XIX, que interditava muito a vida de africanos na cidade de Salvador pós a revolta dos malês. Na tese, você então segue com esses problemas da racialização e do racismo e desenvolve um trabalho sobre abolicionismo negro, né? E o pós-abolição em perspectiva transnacional. Fala um pouco sobre essa trajetória. Na minha pesquisa de mestrado, ela também é engraçado como isso revela a minha própria localidade, né? O meu próprio trânsito. Na pesquisa de mestrado, eu estudei uma legislação específica que, após o levante dos malês, incidia sobre a vida da população africana liberta que vivia na cidade do Salvador, né? Então, como é que essa legislação em 1835 foi impactando negativamente, a despeito da autonomia, a despeito da busca pela agência, pela gestão dessa vida em liberdade, como essa legislação impunha limites à população africana que vivia na cidade de Salvador. Então, esse era um período também que eu era um estudante de graduação na cidade de Salvador, não é? Foi a partir de uma experiência de estudante de intercâmbio nos Estados Unidos, promovida por um programa chamado A Cor da Bahia,
que visava levar estudantes negros para universidades negras nos Estados Unidos, que me despertou pensar como é que essa experiência negra brasileira chegava nos Estados Unidos. Aqui eu chamo essa experiência negra o período da escravidão e o pós-abolição. Isso aconteceu no ano de 2003, portanto foi um ano que estava acontecendo já na Universidade Federal da Bahia um debate sobre cotas raciais, não é? Eu fui uma estudante que estudou na UFBA antes das cotas, então notório a diferença da UFBA que eu estudei para a UFBA que hoje existe, embora ela ainda seja uma escola elitizada, mas é completamente diferente, inclusive no seu corpo discente, nas discussões que são promovidas na UFBA. Então eu sou fruto daquele período em que essa discussão estava em curso na universidade. Então, naquele período, no ano 2003 ou acho que 2004, eu fui para Howard University, que é a primeira universidade negra nos Estados Unidos, fundada em 1867. Lá eu tive acesso, em pesquisas que eu promovi na Biblioteca do Congresso, a uma documentação de jornais da grande imprensa estadunidense, o Washington Post e o New York Times, sobre como o momento anterior à abolição e a abolição em si foi divulgada nos jornais estadunidenses, né? Então eram jornais da grande imprensa, mas dali também surgiu meu interesse em pensar como é que o movimento negro estadunidense estava recebendo as notícias desse Brasil escravista e pós-escravista que mais tarde se tornou meu objeto de pesquisa de doutorado, né? Então foi daí que se coloca a importância desses programas que dão ênfase à permanência e a oportunidades para estudantes negros, né? O meu interesse de pesquisa já estava ali, nessa diáspora. Foi dali que eu, ainda na graduação, que eu tive acesso ao tema que seria meu tema de doutorado, né? E daí eu comecei a promover pesquisas, não só nesses jornais da grande imprensa, da imprensa branca do Norte, mas também dos jornais abolicionistas. E aí o resultado? O resultado foi a minha dissertação de tese de doutorado, não é? Em que você dedica uma importância, você reconhece a importância de Frederick Douglass nesse debate transnacional. Quem foi Frederick Douglass? Frederick Douglass é uma figura importantíssima para nós pensarmos essa experiência diaspórica e transnacional que nós falamos hoje, não é? Ao longo do segundo seminário. Eu tinha em mãos essa documentação da grande imprensa norte-americana, parte dela escrita por jornalistas brancos, recebendo notícias de agentes consulares e políticos brasileiros brancos, não é? E eu tinha interesse de saber qual era a versão da comunidade negra estadunidense dessas notícias que estavam chegando no Brasil. Foi aí que, além desses jornais da grande imprensa, eu tive interesse em buscar o que é que os negros, o movimento negro, estava pensando dessas notícias sobre o Brasil, e que eu tive acesso a essa documentação desses jornais e percebi que nos jornais que eram publicados por esse abolicionista importantíssimo que era Frederick Douglass, havia uma repetição de notícias sobre a escravidão, sobre o limiar da abolição, sobre as oportunidades que ele acreditava que eram oportunidades colocadas para a população negra liberta no Brasil, que ao ver de Frederick Douglass, que eu vou falar já quem eram maiores do que a população negra estadunidense. E Frederick Douglass, que eu conheci através das minhas aulas de História Negra na Howard University, era esse homem negro, autodidata, que nasceu uma criança escrava, filho de uma mulher negra e um homem branco, escravizada também, que nasce no início do século XIX. Ele adquire a sua alforria através de uma fuga, ele é autodidata, não é? Ele aprende a ler e escrever com crianças brancas, filhas de seus senhores e senhoras,
E ele se torna, a partir daí, um grande abolicionista, historiador, orador, diplomata. Mais tarde, ele, no final do século XIX, ele se torna cônsul no Haiti. E então, hoje, a minha pesquisa é, além de pensar como essa trajetória negra no Brasil ecoa nos debates sobre escravidão e abolição nos Estados Unidos, pensar como o movimento abolicionista negro nos Estados Unidos, e especificamente Frederick Douglass, apropria a experiência brasileira para suas lutas de liberdade e igualdade. Luciana, você falou que teve uma experiência numa universidade negra e hoje você é professora numa universidade, ainda que não nos moldes de como se constituíram as universidades negras nos Estados Unidos, você é professora de uma universidade negra no Brasil. Fala um pouco sobre essa experiência. Bom, eu costumo dizer que a ancestralidade foi muito generosa comigo, porque uma das minhas grandes preocupações enquanto eu era estudante de pós-graduação era, e quando eu ensinei nos Estados Unidos, era estar diante de um corpo discente que não fosse negro, não é? Que fosse um corpo discente parecido com as salas de aula onde eu atuei como estudante. Me incomodava muito o fato de, como um estudante de universidade pública, que recebeu bolsa para estudar no país, bolsa para estudar no exterior, esse investimento que o Estado brasileiro fez em mim, na minha formação, não retornasse para a comunidade negra. Então eu digo que ensinar numa universidade como a UFRB, ensinar numa cidade como a cidade de Cachoeira, que é uma cidade quase que totalmente negra, foi um presente da ancestralidade. Eu tenho os alunos e alunas que eu sempre quis ter, eu ensino na cidade que eu queria ensinar, a minha ancestralidade está naquela região. Eu sou uma mãe, eu tenho uma mãe que é nascida no Recôncavo Baiano, foi onde eu passei parte da minha infância, então também é parte do que me define enquanto pessoa, as minhas subjetividades foram gestadas ali. Então, a despeito dos desafios que é estar numa universidade pública no Nordeste brasileiro, a despeito dos ataques que vem sofrido a universidade pública, da queixa que meus estudantes têm, da ausência de bolsa, de permanência, não é? Mas estar diante de um corpo discente, negro, pobre, do interior, trabalhador, formando pessoas e sendo formada por elas também, que tem uma demanda de entender intelectualmente a trajetória que elas têm, de entender também que a sua experiência é uma experiência que está centrada num contexto maior, não é? Que é um contexto da história do povo negro nas Américas. O que acontece no Recôncavo Baiano é a história do povo negro na diáspora. Tudo isso, e aprender com aquelas pessoas, aprender com alunos e alunas que são quilombolas, não é? Conversar com professoras que são professoras de escolas quilombolas tem sido uma grande felicidade para mim. Então, a despeito desses desafios que nós temos, de não ter ar-condicionado, não ter piloto, não ter cadeira, não ter conforto, eu tenho certeza que nós estamos ali formando uma classe trabalhadora, negra, politizada, e que vai fazer diferencial no Brasil, sobretudo nos próximos anos. E como já cantou Ileaê, população magoada, a nossa honra tem que ser lavada. Obrigada, Luciana. Eu que lhe agradeço.